Santo. Amém. Uma ótima quarta-feira para você. Quero hoje, diante deste Evangelho, pedir que Deus venha nos trazer uma graça nova neste dia, que o Senhor venha refazer as nossas forças, o nosso empenho, o nosso ânimo, a nossa disposição. Quero convidar você a tomar a tua palavra junto comigo no Evangelho de São Lucas, que nós temos acompanhado durante toda esta semana, uma continuidade destes evangelhos. Hoje se encontra em Lucas, ainda no capítulo 12, dos versículos 39 a 48. E a palavra vai nos dizer assim: Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Sabem, porém, isso, se o Senhor soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria sem dúvida e não deixaria forçar a sua casa. Estai, pois, preparados, porque a hora em que não pensais, virá o Filho do Homem. Disse-lhe Pedro: Senhor, propões esta parábola só a nós ou também a todos? O Senhor respondeu: Qual é o administrador sábio e fiel que o Senhor estabelecerá sobre os seus operários para lhes dar a seu tempo a sua medida de trigo? Feliz daquele servo que o Senhor achar procedendo assim quando vier. Em verdade vos digo, lhe confiará todos os seus bens. Mas, se o tal administrador imaginar consigo: meu senhor tardará a vir, e começar a espancar os seus servos e as servas, a comer, a beber e a embriagar-se, o senhor daquele servo virá no dia em que não o esperar e na hora em que ele não pensar, e o despedirá e o mandará ao destino dos infiéis. O servo que, apesar de conhecer a vontade do seu senhor, nada preparou e lhe desobedeceu, será açoitado com numerosos golpes. Mas aquele que, ignorando a vontade de seu senhor, fizer coisas repreensíveis, será açoitado com poucos golpes. Porque a quem muito se deu, muito se exigirá. Quanto mais se confiar a alguém, dele mais se exigirá. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Eu acredito que muitos corações diante desta palavra sintam-se assim amedrontados, né? Irmãos, é importante iniciarmos este evangelho dizendo algo. Muitas vezes nós dizemos da misericórdia de Deus, mas nós nos esquecemos também da justiça de Deus. O nosso Deus, sabemos que Ele é sim um Deus de misericórdia e Ele fará tudo. O maior desejo de Deus é de ver todos os seus filhos reunidos na casa dele, no céu que é preparado para nós. Mas Deus também é um Deus de justiça. Nos deu o livre-arbítrio, nos deu a liberdade. Por isso esse evangelho, logo aqui no final que nós lemos, nós entendemos esta verdade. Muitos que não conheceram a Deus, não sabem a vontade de Deus, estes que são ignorantes, né, vamos dizer assim, onde Deus nunca o foi apresentado, este sim Deus usará da sua misericórdia. Mas não é a misericórdia como nós pensamos, né? Não é a misericórdia de que eu tudo posso, de que eu tudo faço e no fim, né, eu peço perdão e está tudo resolvido. Não, tudo tem a sua devida consequência. Nós precisamos, né, crer nisto, precisamos abraçar o Evangelho, a doutrina da nossa igreja que nos ensina isso. Não é assim tão fácil, não é verdade? E muitos conhecem a vontade do seu Senhor, como diz o Evangelho. Muitos sabem aquilo que precisa ser feito e não fazem, né? Estes serão cobrados, estes terão que responder diante do juízo de nosso Senhor. Estes terão que responder diante do juízo de Deus. Por isso que a palavra vai nos dizer: a quem muito foi dado, muito será cobrado. A quem muito foi confiado, muito será exigido. Aquilo que Deus nos deu, aquilo que Deus colocou em nossas mãos, nós precisamos tomar o zelo necessário. Nós precisamos cuidar com afinco. Nós precisamos zelar por isso. Nós precisamos nos alimentar verdadeiramente.
Irmãos, não estamos mais em tempos de viver uma fé, um ser cristão de aparências, um ser cristão até onde me é conveniente. Não estamos mais nestes tempos. Estamos vivendo tempos onde nós estamos espiritualmente num campo de concentração. E nós precisamos nos agarrar aos sacramentos numa fé viva, profunda, verdadeira, que nos tira daquilo que é morno, que nos tira daquilo que é superficial e nos leva a alcançar altos degraus, nos faz subir, nos faz crescer na nossa vida de fé, nos faz crescer numa radicalidade e na verdade do Evangelho. É este o muito que Deus nos confiou, e Ele vai exigir de nós isso. Ele vai nos pedir prestação de contas daquilo que Ele confiou às nossas mãos. Seja você como um pai de família, como mãe, no casamento, né? Seja você na missão que Deus te conferiu, no teu trabalho, nos teus estudos, nós como missionários, a igreja em si, os religiosos, Deus nos cobrará pela missão que Ele nos confiou. Como eu estarei quando o Senhor voltar? De que forma? Será que eu estou preparado? Como é que Deus vai me encontrar? Nós estamos ainda muito presos a esta terra e nós precisamos fazer memória que isso aqui é só passagem. Isso aqui é só passagem, irmãos. E nós não sabemos nem o dia e nem a hora que o Senhor virá. Quando o Senhor voltar, como é que Ele vai me encontrar? Precisamos o tempo todo estar preparados. Quero aqui, finalizando este Evangelho, trazer uma partilha a vocês. Há algum tempo atrás, uma pessoa partilhou comigo que o seu filho havia feito uma viagem e nesta viagem, esta pessoa sofreu um acidente de carro, um acidente gravíssimo, deu perca total no carro. Estava chuvoso, estava neblina e não se deu para ver nada. Mas naquele momento, este filho, ele tinha acabado de rezar o seu rosário, estava ouvindo uma pregação, no som do carro, e depois ele disse isso à mãe: mãe, eu preciso estar preparado todo o tempo, porque nós não sabemos, então nós precisamos sempre estar preparados. Veja, essa pessoa alcançou esse entendimento de que nós precisamos estar preparados, em dia com os nossos sacramentos, com a nossa confissão, com o nosso coração puro todos os dias, irmãos, porque nós não sabemos nem o dia e nem a hora que o Senhor virá. Por isso, estejamos atentos e que o nosso coração esteja desejoso em ter essa ânsia, este desejo mesmo, de estarmos na presença do Senhor. Dai-nos, Jesus, hoje pelo Teu Santo Espírito esta graça. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Santíssima, salve, um ótimo dia para você, Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.